Olá, eu sou a Ananda, seja bem-vindo a esse canal onde eu falo sobre reflexões, conselhos, dicas para adolescentes e desafios que nós adolescentes passamos e que eu posso ajudar vocês com algumas experiências que eu tive e, enfim, sobre a vida no modo geral. Eu vou passar um óleo no meu cabelo, na verdade já tô passando, né, porque eu vou lavar. Tem muitas pessoas que se dizem ser muito intensas, mas na verdade elas só não são escutadas de verdade. E aquela primeira oportunidade que essa pessoa tem de contar alguma coisa sobre a vida dela, ela simplesmente quer jogar tudo assim, de uma vez. Às vezes você fica até, gente, como que essa pessoa consegue falar tanto? Eu mal sentei aqui com ela 5 minutos, ela já contou tudo da vida dela, já sei quem é a mãe, quem é o pai, o que ela fez hoje, o que ela vai fazer amanhã. Sabe esse tipo de pessoa que realmente assim, ela conta tanto, que ela transparece uma pessoa tão intensa que você assim, até estranha. Eu vou falar sobre essas pessoas. Eu conheço muitas pessoas, assim, muitas, e que elas têm uma necessidade de serem ouvidas muito grande. E quando elas têm a oportunidade de falar, ela de alguma pessoa escutar elas querem falar e jogar tudo pra fora. Se você é uma pessoa que tem seus avós vivos, ou então pessoas mais velhas, que é do seu convívio, que são próximas a você, né? Provavelmente você vai entender do que eu tô falando. Normalmente pessoas mais idosas, elas têm essa necessidade de falar, de sentar, contar sobre a vida, justamente porque tem pessoas que não querem ouvir. Ou então, quando elas têm essa pequena oportunidade, elas querem contar e elas querem se sentir ouvidas. Todo mundo quer se sentir ouvido, mas será se nós também temos a empatia o suficiente para fazer as pessoas se sentirem ouvidas? Porque às vezes nós queremos, né, que as pessoas ouçam o que a gente fala, mas a gente faz isso com as outras pessoas. Fica aí a reflexão. Eu sou uma pessoa que eu sou muito de fase, sabe? Acredito que todo mundo. Mas tem hora que eu tô totalmente na minha, tem hora que eu quero falar, tem hora que eu quero rir, então depende muito. Mas, no geral, às vezes eu fico percebendo que quando eu tô, assim, muito animada, muito alegre, muito falante, às vezes não é porque eu tô feliz, às vezes é porque eu realmente não tô bem e eu quero me sentir ouvida. Então a única maneira que eu tenho de fazer isso é falando demais. E às vezes eu tomo muito cuidado, porque às vezes a gente pode ser uma pessoa intrometida, até mesmo meio inconveniente com as outras pessoas sem perceber. É muito triste isso, porque nem sempre as pessoas vão estar dispostas a ouvir a gente. Na verdade, na maioria das vezes não vão estar, mas nós temos que ser assim com as outras pessoas, sabe? Se você vê que tem uma pessoa que ela tá falando muito sobre a vida dela, que ela tá muito empolgada, não tenta trazer toda a atenção pra você. Por exemplo, se ela tá contando de alguma história que ela passou quando ela tava, sei lá, na escola, não vai contar sobre as experiências que você teve na escola. Ouve ela, escuta, comenta sobre o que aconteceu, fala, nossa, sério, que legal, como que isso aconteceu? Nossa, eu não acredito que isso aconteceu com você, sério, como que isso vai acontecer? O que você fez depois? Seja esse tipo de pessoa, que as pessoas se sintam confortáveis em conversar com você, que elas se sintam ouvidas, que elas sintam que tem alguém que se importe com elas, porque muitas vezes essas pessoas vão ter essa reciprocidade com a gente. Não que a gente vá fazer ouvir as pessoas só por interesse, que a gente também queira ser ouvido. Não, a gente tem que fazer isso porque eu imagino que você é uma pessoa que tem um bom coração, que você quer ser uma pessoa mais agradável possível. Só que tem pessoas que fazem isso só com segundas intenções. E se você for esse tipo de pessoa, eu sinto muito, tá? Porque nem sempre as pessoas vão ter essa reciprocidade. Obviamente, algumas vão ter, mas não são todas. Mas se você realmente ouve as pessoas assim com o coração aberto, sem querer ter essa necessidade que elas devolvam isso pra você também, você já vai estar na frente de muitas pessoas. E eu garanto pra você, se você for uma pessoa leve, que escuta as pessoas, que realmente seja uma pessoa agradável de estar perto, você vai atrair pessoas que também são pessoas agradáveis de se estar perto.
Então eu tomo muito cuidado nisso, sabe? Muito. Porque eu sei o quão é ruim pessoas que são inconvenientes, que você conta algo sobre a sua vida e ela te desanima, então fala, nossa, calma, pra que tanta emoção? Ou então, nossa, por que você tá falando tão alto? Abaixa aí o tom da sua voz. Ou então que ela faz toda a conversa ser sobre ela, não sobre você, sendo que você que começou a falar. Não sejam esse tipo de pessoa. Não seja. Você pode acabar com o dia de uma pessoa. Às vezes uma pessoa ela tá contando algo tão pessoal dela que ela nunca contou pra ninguém e aí você ignora ou então simplesmente começa a fazer e contornar todo aquele assunto pra se tornar algo sobre você e não sobre o que ela tá contando. E às vezes a pessoa nunca mais vai se abrir com você, porque é a primeira vez que ela faz isso você já quebra toda a expectativa dela, todo o ânimo que ela tinha pra te contar, você vai lá e faz a pessoa se sentir a pessoa mais boba do mundo. Não sejam esse tipo de pessoa. Por favor. Por favor. Voltando um pouco ao assunto inicial, né, do vídeo. Será se você realmente é uma pessoa intensa ou você só nunca foi ouvida? As pessoas nunca te ouviram de verdade. E aí quando você tem uma oportunidade, você quer descarregar tudo. Por isso, eu acho tão importante nós termos várias maneiras de nos sentirmos ouvidos, mesmo que não necessariamente tenha uma outra pessoa do lado. Por exemplo, eu tenho inúmeras maneiras que eu faço para eu não ter essa necessidade de ser ouvido o tempo todo. Obviamente, nós somos seres humanos, né? A gente precisa que pessoas ouçam a gente. Só que nem sempre essas pessoas vão estar disponíveis. Então a gente precisa encontrar maneiras para descarregar ou então, ai, como que eu falo? Pra não ficar tudo preso aqui dentro. Primeiro, eu gravo muito vídeo. Então, vídeos, seja pro YouTube, pro Instagram, independente da rede social que seja, eu gravo muito vídeo. Porque vocês estão vendo o que eu tô falando aqui sem parar. Isso é muito bom porque não tem uma outra pessoa necessariamente aqui do meu lado, mas sim vocês. E eu me sinto ouvida conversando assim. Outra maneira também que eu me descarrego assim é escrevendo. Eu escrevo diário, eu tenho um diário onde eu realmente relato coisas que aconteceram comigo. Já tenho diários que eu escrevo só sobre o que eu gosto, fazendo meio que algo pra eu guardar, sabe? Tipo uma cápsula do tempo. Ou então, às vezes, eu escrevo histórias, ou eu fico imaginando histórias e eu escrevo, eu verbalizo, eu falo. Então, isso é uma maneira muito boa que eu jogo isso pra fora, não fica tudo acumulado aqui dentro. E não necessariamente eu preciso de uma outra pessoa pra estar me ouvindo ali. Mas se você tem uma pessoa que te ouve, zela muito bem dessa pessoa, cuida dessa pessoa, porque elas são raríssimas. E se você não tem uma pessoa assim, eu sinto muito. Mas eu convido você a ser uma pessoa assim. Se você não é uma pessoa que tem alguém que te ouça, seja a pessoa que ouve as outras pessoas. Porque tudo começa a partir da gente, ok? Um beijo. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma maneira. Ou então te incentivar a ser uma pessoa mais atenciosa com as outras pessoas. Porque pessoas assim realmente fazem muita falta. Um beijo. Tchau, tchau.